Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Faremos a leitura em Provérbios de número 17, provérbio de número 17, verso 17. Provérbio 17, verso 17, na NVI nós lemos assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, amém? Eu quero conversar com os irmãos essa noite exatamente sobre amizade, algo que é tão necessário para nós, algo que nós precisamos tanto. Às vezes a gente costuma dizer, e parece até um dito popular, né, que um bom vizinho é melhor do que um parente, porque se é um bom vizinho, ele nos atende nas nossas necessidades, nas nossas emergências, mas o bom vizinho é aquele que se tornou amigo, porque se ele não for amigo, então ele não vai nos socorrer e também não será socorrido por nós. Ele não terá essa comunhão, essa aproximação. A gente, quando fala sobre o outro ser humano, a gente deseja e espera essa relação mais próxima, porque isso nos preenche, isso supre as nossas necessidades emocionais e, em alguns momentos, as nossas necessidades sociais. Nós precisamos falar sobre isso, porque Deus idealizou amizades profundas para cada um de nós, para que nós pudéssemos viver melhor e pudéssemos nos sentir cuidados e nos sentirmos alegres por poder cuidar. Então, lendo a definição de amigo no dicionário Aurélio, nós encontramos a seguinte definição: indivíduo com quem se tem uma relação de amizade, de afeto, de companheirismo. Amizade, afeição, estima, dedicação recíproca entre as pessoas. Essa é a definição. E antes de continuar, eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos porque em Jesus Cristo, teu Filho, nós temos um amigo que cuida de nós, um amigo que tem mais amor do que qualquer outro, a ponto de dar a vida por nós. Nós sabemos que o Senhor idealizou uma caminhada de profunda amizade para cada um de nós. Pedimos ao Senhor, então, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza nesse entendimento daquilo que o Senhor tem para nós e do quanto podemos experimentar isso nessa nova comunidade que em Cristo o Senhor criou, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Fala aos nossos corações, então, nessa noite, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amigo, indivíduo com quem se tem uma relação de amizade, de afeto, de companheirismo. Alguém com quem eu tenha uma relação de amizade é o meu amigo. E amizade é afeição, estima, dedicação recíproca entre as pessoas. E aí eu não sei quanto aos irmãos, mas eu confesso que ao ler essas definições sobre amigo e sobre amizade, parece que fica faltando alguma coisa, parece que a definição está incompleta. Um amigo para mim tem que ir muito além disso. Um amigo tem que ser alguém que nos preencha. Mesmo assim, ao observarmos os relacionamentos de amizade da sociedade que nos cerca, percebemos que estão ainda muito longe, mesmo dessa definição do dicionário. Então a gente olha para a definição e diz: não, amizade tem que ser mais do que isso.
Quando a gente olha ao nosso redor, nós vemos que aquilo que é chamado de amizade nos nossos dias é muito menos do que isso. E aí a gente diz, olha, aquilo que Deus planejou para nós e aquilo que o ser humano tem experimentado está muito distante. As pessoas chamam de amigos aqueles que dividem o copo de bebida na mesa do bar. Ele diz, aquele é meu amigo, vou para o bar encontrar o meu amigo. Aquele que divide o cigarro de maconha no jardim, na esquina da rua, ou às vezes dentro da varanda da casa de um dos chamados amigos, ou que divide a carreira do pó, reparte, cheira e curte a onda junto. Chamam de amigos os colegas de classe ou os colegas de farra. E às vezes, muito mais nos nossos dias, chamam de amigos aqueles que estão nos seus relacionamentos de rede social. Pessoas com as quais nunca tiveram um contato físico, um contato pessoal, mas que chamam de amigos. Pessoas que mal se conhecem, com as quais o coração não pode ser aberto, que dificilmente têm um bom conselho para dar e que raramente se dedicarão na resolução dos problemas do outro. É aquele amigo que só é amigo quando as coisas estão caminhando bem, né? O amigo de quando você chega no final do mês ou no início do mês e você recebe o pagamento. Aquele é o momento que os amigos se reúnem. Na hora que o dinheiro acaba, né, às vezes acaba antes do final da primeira quinzena, os amigos somem. São esses os amigos que as pessoas têm relacionado. Não é isso o que deveríamos chamar de amigos. Mesmo aquele que nunca tiveram um bom amigo, nunca teve, na verdade sabe e sente falta de um amigo, sabe que precisa de alguém mais perto. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sinto falta. Eu nunca tive um bom amigo, mas eu sei que isso faz falta, eu gostaria de ter. É um sentimento que está dentro do coração de todo ser humano. O egoísmo que está no ser humano, fruto do pecado, que corrompe cada um de nós, nos faz olhar tanto para nós, que não conseguimos olhar para o outro. É assim que nós vivemos, e é por isso que é tão difícil experimentar essa amizade. Mas a amizade não é um desejo que nós temos por acaso. Não é algo que alguém disse, alguém escreveu num livro e a gente leu e falou, eu queria ter isso para mim. Não, não é isso. A amizade é uma necessidade que nós temos porque ela é inerente à nossa natureza. Nós fomos criados para nos relacionarmos. O ser humano foi criado para ter relacionamento uns com os outros, porque o Deus que nos criou é um Deus relacional. É um Deus que desde a eternidade viveu na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, temos essa necessidade. Não dá para viver sozinho. Eu me lembro quando ainda morava em Mendes, Luísa não era nascida, Luci trabalhava o dia inteiro e em algumas fases do tempo que nós morávamos lá, eu estava ou desempregado ou estava prestando serviço para o Senai num horário específico e o horário em que ela estava trabalhando, às vezes eu estava em casa. Havia outros dias que ela estava em casa e eu também estava em casa. E alguns desses dias, às vezes eu entrava para o quarto para preparar o material da igreja e às vezes eu passava o dia inteiro dentro do quarto, preparando materiais para a igreja. Mas eu sabia que ela estava em casa. E isso trazia assim uma tranquilidade. Eu sabia que qualquer hora que eu abrisse a porta, saísse, ela estava ali. Mas o dia que ela não estava em casa, dentro do quarto estava do mesmo jeito. Mas o fato de ela não estar em casa, eu sabia que se eu tivesse que sair dali do quarto, eu não a encontraria. Isso produzia um vazio. A gente não quer estar só. A gente quer estar junto de alguém. A gente não quer viver sozinho. A gente quer ter amizade. A gente quer ter alguém que se importe conosco. Por isso, quando Deus nos trouxe a sua salvação, nos trouxe também para desfrutar
do relacionamento da igreja. Ele não criou a salvação para que nós desfrutássemos dela isoladamente. Ele cria uma comunidade onde nós possamos juntos desfrutar dessa salvação. É, portanto, na igreja de Jesus Cristo que devemos encontrar os amigos que precisamos e onde devemos nos tornar nos amigos que os outros precisam. Eu preciso encontrar aqui, no convívio da igreja, os amigos que eu preciso, que me dão esse cuidado, esse carinho, essa atenção, com os quais eu sei que eu posso contar. E eu preciso ser também esse amigo. Nos capítulos 13 a 17 do Evangelho de João, Jesus trata sobre a comunidade de amigos que a igreja deve ser. Todos esses capítulos, 5 capítulos, Jesus vai falar sobre comunhão. Ele fala sobre o caminhar juntos, sobre o dedicar-se uns aos outros. Jesus fala sobre amizade. Amizade num nível que o mundo não conhece. A amizade que precisamos é o tema que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. A amizade que precisamos, eu penso que, em primeiro lugar, é a amizade que se dispõe a servir. E Jesus nos dando exemplo de amizade, em João capítulo 13, versos 3 a 5, o texto nos diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Todos nós, ou pelo menos quase todos nós, acredito, já ouviram falar sobre essa cerimônia que Jesus realizou, a cerimônia do lava-pés, né? Jesus vai sendo mestre, ele lava os pés dos discípulos. Lavar os pés de alguém era a tarefa dada à pessoa menos importante da casa. Então, se a casa fosse uma casa de pessoas abastadas, ela teria um empregado ou teria um escravo, e essa era a função daquela pessoa. Se a casa fosse uma casa pobre, essa função seria da pessoa menos importante, normalmente do filho mais novo. Desculpem. Então, essa era a função, considerada uma função de desonra, uma função de humilhação. Era a função da pessoa menos importante. Isso foi o que Jesus fez. Alguém menos importante da casa lavaria os pés da visita, da cerimônia, da personalidade ilustre que estava chegando naquela casa. Então, quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, tendo os discípulos esse entendimento, Pedro se posiciona e ele diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, de forma nenhuma. O Senhor é o mestre, eu sou o servo, eu sou o discípulo. E aí Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, impulsivo como ele, não, Senhor, então não apenas os pés, mas também as mãos, a cabeça. E aí Jesus diz: não, só os pés é suficiente. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos? Ele estava dizendo: olha, nós somos amigos. E Jesus já tinha dito isso antes para os discípulos, e voltaria a dizer, 2 capítulos depois, no capítulo 15, na mesma noite, que chamava eles de amigos, que o amigo dá a vida pelos seus amigos. Jesus está dizendo: nós somos amigos, e na amizade não há grandes ou pequenos, não há ricos ou pobres, não há doutores ou analfabetos. Na amizade, servimos uns aos outros. Se o Filho de Deus se dispôs a servir aos seus amigos através de um trabalho que era socialmente considerado humilhante, então esse passou a ser o padrão da amizade nessa nova sociedade chamada igreja. Não existe nada que eu possa considerar humilhante demais para eu fazer, se isso vai abençoar o meu irmão, se isso vai ajudá-lo a se sentir melhor, se isso vai fortalecê-lo, se isso vai motivá-lo na caminhada.
Não existe nada que possa ser considerado humilhante demais para eu fazer, se isso é um serviço que vai abençoar a vida dos meus irmãos, aqueles que em Cristo Jesus foram feitos meus amigos. É isso o que o ensino desse texto está trazendo para nós. Um verdadeiro amigo é aquele que serve sem se deixar limitar por padrões ou conceitos sociais, que enxerga o amigo como alvo do seu cuidado, que cuida. Quando Deus criou a igreja em Cristo Jesus, Ele idealizou essa nova sociedade, formada por pessoas remidas pelo sangue de Jesus, para que ela funcionasse desse jeito, onde cada um de nós, crentes em Jesus Cristo, sejamos amigos uns dos outros, amigos não no conceito do dicionário Aurélio, amigos no conceito bíblico, tendo como exemplo o próprio Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: você tem experimentado amizades assim? Você tem experimentado no seu dia a dia esse nível de comprometimento de amizade que faz esse bem que a Bíblia está nos propondo? No contexto da igreja, isso precisa ser realidade. E se ainda não é, nós não estamos fazendo isso direito. Se eu não consigo ser esse amigo para os meus irmãos, eu preciso ajustar minha vida com Deus. Porque em Cristo Jesus, Deus colocou em mim, colocou em você o potencial para que nós sejamos os melhores amigos que alguém pode ter. Para isso somos chamados. Então, a amizade que nós precisamos é a amizade que se dispõe a servir. Em segundo lugar, a amizade que nós precisamos é a amizade que devota amor. E aí nós voltamos para o capítulo 13 de João, versos 34 e 35. Jesus diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, ser amigo é uma decisão. Ser amigo não tem nada a ver com sentimento. O amigo, às vezes, ele fala algo para o outro que o outro não gosta de ouvir, não gostaria de estar ouvindo, mas que é necessário, e o amigo fala. E às vezes grandes amigos, torcem os bigodes, amarram a cara, falam um pouco mais áspero. Por quê? Porque há zelo. Alguém já disse que o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. Então, se você está fazendo alguma coisa que não está fazendo bem para você, se eu não amo você, então continue fazendo, não é da minha conta, eu não tenho nada a ver com isso, se você vai jogar a sua vida no buraco, é problema seu, eu sigo a minha vida, mas se eu amo você, se eu sou seu amigo, eu vou correr o risco de ver você talvez chateado comigo, mas eu vou colocar o dedo lá na sua ferida, eu vou dizer para você que você está caminhando na direção errada, eu vou fazer todo o meu esforço para que você encontre o caminho certo e caminhe bem. Isso é amizade. Então não tem a ver com sentimento, tem a ver com comprometimento, tem a ver com decisão, assim como o amor aqui descrito, que não é sentimento. Não tem nada a ver com sentimento, é uma atitude de investir na vida do outro para promover o seu crescimento e bem-estar. Por isso que Jesus diz, é um mandamento, um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros. É esse o mandamento de Deus, é isso que envolve essa caminhada de amizade dentro do propósito que Deus estabeleceu para nós. Por isso Jesus apresenta o amor como um mandamento para aqueles que fazem parte dessa nova sociedade que é a igreja. Não dá para ser amigo sem amar, não dá para amar da forma correta, se não for em obediência e dentro do padrão
estabelecido por Jesus. Ele não diz, amem como vocês foram ensinados pelos seus pais, amem como vocês viram a sociedade amando. Ele diz, vocês precisam se amar do jeito que eu amei vocês. Qual o padrão desse amor? É isso que Jesus diz. Ele diz, olha, eu sou amigo de vocês, eu tenho amado vocês, amem-se do jeito que eu tenho amado a cada um de vocês. Esse é o padrão. Jesus dedicou tempo aos seus discípulos, aos quais ele chama de amigos. Jesus ensinou os seus amigos, encorajou-os, repreendeu-os quando foi necessário, protegeu-os em todo o tempo, alimentou-os quando foi necessário, socorreu suas famílias. Jesus foi o amigo que supriu as necessidades dos seus amigos. Ele fez tudo aquilo que podia para que os seus amigos se sentissem cuidados. A amizade proposta por Jesus entre os membros da igreja, essa nova sociedade criada por Deus, é tão superior à amizade desse mundo corrompido, que Jesus afirma que eles seriam reconhecidos como amigos de Jesus. Vejam só, Jesus está dizendo, se vocês se amarem do jeito que eu amei vocês, se vocês viverem essa amizade que é comprometimento, que é cuidado, mesmo aqueles que vivem as melhores amizades possíveis desse mundo, vão olhar para o relacionamento de vocês e vão dizer, olha, tem algo diferente ali. O nível ali é superior. Como diria o Bruno Henrique, é outro patamar. O que Jesus está dizendo é que quando nós nos cuidamos, isso chama a atenção de quem está lá fora. Por que chama? Porque essa necessidade de cuidado, de amizades sinceras e devotadas, isso está no coração de cada pessoa, só que a gente não encontra isso lá fora, mas tem que encontrar aqui dentro, porque nós somos potencialmente capazes de produzir esse nível de amizade, porque Cristo morreu por nós e nos resgatou. A amizade proposta por Jesus, portanto, é essa amizade, que vai muito além da amizade experimentada por esse mundo corrompido. Com isso, Jesus afirma, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Você tem se sentido amado por seus amigos dessa forma? As amizades que você tem possibilitado ou tem produzido no seu coração esse sentimento, essa sensação de cuidado, de que mesmo com as limitações dos seus amigos, eles se importam com você, eles estão dispostos a investir em você. Deus idealizou isso para nós, na comunhão da sua igreja. Por fim, a amizade que precisamos, ela precisa ser vivida em um trilho ou um trilhar de um mesmo caminho. A amizade que precisamos é a amizade em que a gente caminha junto, na direção dos propósitos de Deus. João capítulo 17, Jesus está na mesma noite, é o mesmo discurso, é o mesmo dia junto com seus discípulos. E nos versos 20 e 21 ele afirma assim, minha oração não é apenas por eles. Ele está falando com o Pai. Capítulo 17 de João é uma oração de Jesus. E ele diz, a minha oração não é apenas por eles, por aqueles discípulos que estavam ali junto com ele. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, está falando de nós. 2000 anos depois, crendo em Jesus, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está falando sobre essa amizade em que os amigos caminham juntos, nesse caminho estabelecido por Deus. O capítulo 17, portanto, como dissemos, é todo ele uma oração de Jesus pelos membros dessa nova sociedade criada por Deus, que Jesus chamou de igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus. Jesus não orou por uniformidade, ou seja,
Nós não temos que gostar das mesmas coisas. Nós não temos que comer a mesma comida. Se os irmãos tivessem comido a mesma comida que eu, para poder serem meus amigos, vocês iam passar um aperto, né? Pessoal que gosta de uma coxinha, né? Não pode comer trigo. Então, para que nós sejamos amigos como Jesus idealizou, não precisamos comer a mesma comida. Não, a gente não precisa. A gente não precisa gostar das mesmas coisas, a gente não precisa vestir as mesmas roupas, não precisa ouvir a mesma música, não precisamos ter o mesmo temperamento, não precisamos. Deus não exige de nós uniformidade. Aliás, Deus ama a multiformidade. Quando nós olhamos para a criação de Deus, nós percebemos isso. Deus manifesta a sua graça e o seu poder, que são multiformes. Deus cria coisas diferentes, com cores diferentes, com formato diferente. Deus gosta da diferença, mas diferença com unidade. Então ele sabia que não poderia haver amizade, que não poderia haver essa caminhada junto, se não houvesse unidade de propósito, se a gente não tivesse um mesmo alvo final, se não houvesse a mesma cosmovisão, se a gente não entendesse quem Deus é, de onde tudo veio e para onde tudo vai, se não houvesse a unidade de valores, sabermos aquilo que é realmente importante, aquilo que é eterno. Em Amós, capítulo 3, verso 3, nós lemos: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O Deus que revelou essa palavra é o Deus que idealizou a nossa caminhada como amigos em Cristo Jesus. A verdadeira amizade nos ajuda a reconhecer o caminho de Deus. A verdadeira amizade nos ajuda a trilhar, ela trilha conosco esse caminho. Ela nos motiva e nos instrui nesse caminho, de modo que nós possamos caminhar e caminhar confiantes. A verdadeira amizade, a amizade idealizada por Deus, é a amizade que produz o bem para nós, o bem segundo a vontade de Deus, o bem segundo Deus, que é a origem e o fim de todas as coisas. A verdadeira amizade é a amizade que me faz crescer espiritualmente, que mantém sempre os meus olhos voltados para a eternidade e para o Deus eterno. A verdadeira amizade produz crescimento em mim, ela me mantém aceso na minha fé. A verdadeira amizade é inspiradora para mim. Bons amigos poderão discordar do calçado e da roupa da caminhada. Bons amigos poderão discordar do melhor horário para caminhar. Mas, se são bons amigos, estarão juntos no caminho e buscarão juntos o mesmo alvo, a comunhão com Deus e a glória de Deus. O Deus que idealizou a igreja, o Deus que nos alcançou para a salvação, é o Deus que idealizou para nós uma caminhada juntos, como amigos, amigos que cuidam uns dos outros e que promovem o bem uns dos outros. Eu preciso pensar nisso, irmãos. Eu preciso pensar se na minha caminhada como igreja, eu tenho produzido esse tipo de resultado na vida dos meus irmãos. Eu tenho promovido o crescimento, a integração, a comunhão, o bem-estar. Eu tenho aberto a minha boca e as palavras que saem da minha boca têm produzido alegria, bem-estar, conselhos seguros que promovem o crescimento e a edificação. Eu preciso pensar se eu estou vivendo assim, porque esse é o propósito de Deus. E se eu não estou vivendo assim, eu estou errando o alvo e eu não estou experimentando aquilo que Deus idealizou e que me potencializou para ser. Podemos ser os melhores amigos. Temos sido, podemos viver as melhores amizades. Temos vivido. Suas amizades proporcionam a você essa amizade segundo Deus. A sua amizade proporciona às pessoas que estão convivendo com você essa unidade, essa satisfação segundo Deus. Deus nos chama à reflexão, porque Ele idealizou a igreja para que a gente viva bem. Eu tenho ouvido nesses últimos tempos tanta gente falando mal da igreja. E eu digo, será que estão falando da igreja
ou estão falando das caricaturas de igreja que nós temos nos nossos dias. Na verdade, esse padrão de amizade não pode ser encontrado em nenhum outro lugar fora da igreja de Cristo. Mas eu tenho que entender que, quando eu vejo o rótulo igreja evangélica, não significa que seja a igreja de Cristo. E quando eu olho para igrejas evangélicas, eu devo entender que nem todos os que estão dentro das igrejas evangélicas são igreja de Cristo. Mas aquilo que Cristo nos prometeu nesse relacionamento e que nos conclamou por um novo mandamento a vivermos e nos dedicarmos, isso é dirigido à igreja. E se eu sou igreja, eu preciso viver isso, e eu preciso promover isso. Então, eu preciso criar no meu coração a expectativa, e eu preciso ajustar os membros do meu corpo e a minha mente, para que eu possa viver e produzir isso. O ser humano só pode se tornar amigo de verdade do outro ser humano, se primeiro ele se tornar amigo de Jesus. E só pode ser amigo de Jesus se ele entregar o seu coração a Ele, recebendo-o como único e suficiente Salvador e Senhor. Se Jesus for o meu Salvador e Ele for o meu Senhor, então a minha vida é transformada. Eu passo a obedecer a Jesus e eu recebo do próprio Jesus o poder para conseguir fazer aquilo que Ele manda. E aí a minha vida faz bem para quem está ao meu redor. E pessoas que recebem o bem da minha vida me farão bem. E isso vai estabelecer esse nível profundo de amizade que precisa ser encontrado na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê e se rende, se torna a habitação de Deus pelo seu Espírito. E o Espírito de Deus derrama o amor de Deus no nosso coração. É isso que Romanos capítulo 5, verso 5 nos diz. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, tem amor dentro de você. Se você creu em Jesus, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus habita em você e tem amor de sobra dentro de você. Você só precisa utilizar esse amor na vida dos seus irmãos. Esse é o milagre que Deus realiza na vida daquele que crê. Deus presente em nós e seu amor transbordando em nós. Quando isso acontece, conhecemos o verdadeiro amigo, o amigo que é Jesus, e então podemos multiplicar esse amor e essa amizade. Porque eu experimentei a amizade de Jesus, eu posso ser seu amigo. Eu posso fazer com que o amor de Deus em mim transborde para você e faça bem para você. Mas eu crio a mesma expectativa de que o amor de Cristo esteja em você e que no nosso relacionamento Ele transborde de você e abençoe a minha vida. A igreja de Cristo é a comunhão dos amigos. E aí a pergunta que a gente precisa fazer, primeira é, nós fazemos parte dessa igreja? De fato, nós somos membros desse corpo, não apenas membros da igreja local com nome lá no hall de membros, mas somos membros desse corpo espiritualmente. Jesus é Senhor da nossa vida, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque se por um breve instante você olha para dentro de si e você tem dúvidas com relação a isso, você precisa clamar ao Senhor e precisa pedir que Deus faça esse milagre. Ninguém se torna membro dessa igreja, a igreja de Cristo, a igreja espiritual, por uma decisão do pastor, por um voto na assembleia. Ninguém se torna membro da igreja de Cristo, do corpo espiritual de Cristo, por decisões humanas. Isso é resultado de um milagre de Deus. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu não consigo dar conta de todos os males que o pecado produz na minha vida. Eu reconheço que eu não dou
conta da dívida que esse pecado produz diante de Deus, e eu clamo a Deus, eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu reconheço que o sacrifício do teu filho na cruz foi para pagar essa minha dívida, para resolver esse problema, para que eu possa voltar a ter comunhão com o Senhor. Então eu reconheço a minha limitação, a minha fraqueza, reconheço o amor do Senhor, a justiça do Senhor, e reconheço a obra salvadora do Senhor em Cristo Jesus, alcança a minha vida, me transforma. E quando a gente ora assim com sinceridade, Deus estende sua mão, Ele opera o milagre, o novo nascimento, a transformação, faz o seu Espírito habitar em nós, preenche o nosso coração com o seu amor, e aí agora somos igreja. Igreja que abençoa, que é abençoada, igreja que as pessoas cuidam umas das outras. Então, você já faz parte dessa igreja? Se você ainda não faz, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador, para que você possa se tornar parte dela. Pastor, não, eu já faço parte, eu já entreguei minha vida a Jesus, sou parte dessa família de Deus. Então a pergunta para você é: você tem sido esse amigo que Jesus ordenou que você seja? Você tem se importado com a vida dos seus irmãos? Você tem investido na vida dos seus irmãos? Você tem pago o preço para que o seu irmão sinta no seu amor o amor de Jesus? Você tem se sentido amado dessa forma? A igreja tem sido isso que você espera e precisa que seja? Porque se a resposta é negativa, precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir ao Senhor: Senhor, a começar em mim. Tem um cântico que diz assim, né? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Que haja em nós, mais do que essa canção, que haja em nós essa oração, para que Deus opere esse milagre em nós, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, meus irmãos, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. E eu vou me manter em silêncio por alguns instantes, para que você tenha tempo de olhar para dentro de si, para que você possa responder se de fato você faz parte dessa família, ou se não faz. E se não faz, precisa render hoje o seu coração ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós queremos te louvar, Senhor, por esses momentos em que pudemos refletir na tua palavra, e queremos te agradecer, ó Deus, porque antes de nós abrirmos a nossa boca e falarmos sobre as nossas necessidades, o Senhor já tem providenciado tudo aquilo que precisamos. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor idealizou a igreja, o Senhor pensou em nós, o Senhor pensou nas nossas carências, o Senhor entendeu, porque o Senhor é o eterno, aquele que tem toda a ciência, e o Senhor entendeu que só o teu perdão, enquanto estivéssemos aqui nessa terra, não preencheria completamente a nossa necessidade, porque fomos feitos à tua imagem e semelhança, e precisamos de companhia, precisamos de amizade, até para podermos contar das nossas alegrias. Te louvamos, ó Deus, porque no íntimo da nossa vida, lá dentro do nosso quarto com a porta fechada, nós clamamos ao Senhor, e o Senhor ouve e responde às nossas orações, e toca nas nossas vidas, e faz transbordar em nós a alegria da tua salvação. Mas quando saímos do nosso quarto, nós encontramos a tua igreja, com a qual nós podemos compartilhar essas alegrias que temos vivido. Te louvamos por isso, ó Deus, e te pedimos em nome de Jesus,
que nos ajudes a levarmos a níveis mais profundos esses nossos relacionamentos, cuidando uns dos outros e permitindo que cuidem de nós. Deus Todo-Poderoso, aperfeiçoa-nos como igreja do Senhor, para a glória do Teu nome, mas também para a nossa alegria e satisfação, e para testemunho desse mundo que vive em trevas, de que a luz do Senhor brilha em nossas vidas e nos faz amigos e irmãos. Que isso atraia as pessoas, Senhor, e que elas sejam alcançadas pela Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Coloque-se de pé, vamos cantar esse cântico, a começar em mim. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Mais uma vez, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Depende de nós vivermos isso na sua maior profundidade e intensidade, porque aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. O Espírito Santo de Deus habita em nós, os que cremos. Eu quero agora, antes de nós, uma vez que estamos caminhando para o final,